Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós leremos inicialmente do versículo 18 ao versículo 30. Mesmo assentados como os irmãos estão, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. Então o Senhor disse: tudo isso tenho observado desde a... Som. E ouvindo isso, versículo 22 de Lucas 18. E ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ao que Jesus lhe respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado sua casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Amém? Pai, mais uma vez na Tua presença te louvamos pela leitura da Tua palavra. Agora, Pai, aplica a Tua palavra na vida da Tua igreja, na vida de cada um que está sendo agora alcançado pela meditação desta noite na Tua palavra. Esta é a oração que fazemos como igreja, pelo nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, aqui esta noite eu queria tratar desse tema: a soberania de Deus na salvação. A gente vive tantas coisas com Deus, que eu penso que às vezes a igreja perde esse contexto. Uma vez eu estava num encontro com os irmãos e perguntaram: qual que é a coisa mais importante da sua vida com Deus? E este irmão virou e respondeu: a minha salvação, a vida eterna. Para mim é a coisa mais preciosa que eu tenho. E quantas vezes nós vemos que este versículo, ele é citado um pouco fora desse contexto. Quando nós decoramos Lucas 18, 27, ou Lucas 1, também 27, que é mais ou menos, como diz o mineiro, é um versículo pareado aí, está em alinhamento. Quando nós falamos esta afirmação dita por Jesus: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Quantas vezes nós estamos caminhando aqui na terra e esta palavra, ela está fixa no nosso coração, ela está frutificando. Quantas vezes nós somos tentados a desconfiar de que não é bem assim. Deus do impossível, não é bem assim. Há algumas coisas que acontecem que a gente percebe que Deus não é o Deus do impossível. Alguns pensam assim. Muitas vezes a nossa fé, ela é testada quando nós não recebemos o que desejamos. E parece que naquele momento a questão da impossibilidade diante da vida com Deus, ela se torna muito mais real do que nós talvez imaginássemos. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, nós poderíamos pensar em algumas coisas.
A história, por exemplo, do pai da fé. Quando você lê lá em Hebreus capítulo 11, a galeria da fé. Abraão. Abraão tinha uma promessa. Abraão não foi chamado homem segundo o coração de Deus. Isso foi Davi. Abraão é chamado daquele que se tornou amigo de Deus. Abraão foi amigo de Deus. E agora ele, como amigo de Deus, ele está com 100 anos. Sua mulher tem 90 anos. E eles têm uma promessa. A promessa dada a Abraão era qual? Você será pai de nações. Só que Abraão completa 100 anos e Abraão não era pai. E aí olha que história interessante dentro dessa linha de que o que é impossível aos homens é possível para Deus. E o primeiro livro da Bíblia traz esse texto, Gênesis 18, 12. Acompanha comigo. Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando o meu Senhor, o meu marido, também é idoso? Essa é uma palavra de Sara, respondendo a Deus que ela não poderia mais ser mãe, porque o marido dela era idoso e ela já tinha 90 anos. Diante das impossibilidades humanas, consigo. Alô? Diante das impossibilidades humanas, aquele casal havia recebido uma palavra de Deus específica. Ele teria o seu filho da promessa, nós sabemos que foi Isaque. Agora olha o que aconteceu com este casal que tinha uma palavra. Eu li Gênesis 18, 12. Agora eu vou ler o 13 e o 14. Os dois seguintes. Por que Sara riu? Por que disse, pode uma mulher da minha idade ter um filho? Agora olha bem o versículo 14 de Gênesis 18. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Olha, meus amados irmãos, Deus nesse momento traz para nós uma ideia da quanto que a palavra dele precisa confrontar o nosso coração. A soberania de Deus na salvação, quando nós olharemos um pouco mais adiante do texto, quando nós temos o jovem rico, nós temos Jesus, nós temos Pedro, nós temos os discípulos que o acompanhavam ali, nós veremos isso no texto. E nós veremos ali que o texto começa e termina com esta pergunta: como podemos herdar vida eterna? Conversava com uma pessoa que diz assim: pastor, eu vivi 68 anos. Então eu já vivi mais do que eu devo viver. Porque se eu fosse viver mais 68, eu chegaria a 136. Eu não vou viver isso. Então tem pedido a Deus para me dar sabedoria, para que no tempo de resto de vida que eu tenho, eu possa viver o que Deus tem para mim. Ou seja, esse homem tem a plena concepção de que a igreja reconhece que nós não somos eternos aqui na terra. Não há uma vida eterna na terra. A eternidade aqui é um outro ângulo da questão. Só que aí nós olhamos e vemos, por exemplo, uma pessoa adestrar um cachorro. E ela diz para o cachorro, senta, o cachorro senta. Você diz para o cachorro, deita, ele deita. Rola, ele rola. Mas quem que ouviu alguém ensinar o cachorro a falar? Alguém consegue ensinar o cachorro a falar? Ensinar o cachorro a falar é impossível. E quando nós olhamos para essa afirmação dita por Jesus em Lucas 18, 27, o que é impossível aos homens é possível para Deus. E nós olhamos a vida de Jesus, e Jesus realizando tantas coisas que eram impossíveis aos homens. Jesus curou o leproso, e naquela época a lepra não tinha cura. Ele curou o cego de nascença, ele curou o surdo, ele curou o paralítico, ele transformou água em vinho, ele transformou os 2 pães e os 2 peixes e os 5 pães, alimentou 5.000 homens, fora as mulheres, fora os homens. Não tinha como o homem fazer, Deus chegou e fez. E agora quando nós olhamos para essa temática, a soberania de Deus na salvação, eu pergunto, o que nós temos entendido como igreja, o que é a salvação, ou o que é a vida eterna? E qual é a relação de vida eterna
com salvação. João Calvino, falando sobre essa realidade de vida eterna e salvação, ele começa a mostrar como que Deus vai atrair o coração da sua criação. E João Calvino, entre outras coisas, vai dizer o seguinte: a não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão perder-se. O Deus do impossível não quer dizer que nós seremos agentes de impossibilidade. Ele quer revelar para nós que há na vida humana limites que o próprio Senhor estabeleceu para nós, mas que Ele agora começa a revelar para nós a sua grandeza e garantindo: o que se perdeu será achado. E nós sabemos que se há uma carência da humanidade, é a carência dessa pergunta que nós olhamos aqui em Lucas capítulo 18. No primeiro versículo que nós lemos, até o versículo da coincidência, Lucas 18, 18. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Eu queria começar com essa pergunta: será que nós temos de fato entendido, quando nós vivemos aqui na terra, em nossa peregrinação, a soberania de Deus na salvação? O que esse texto pode trazer para nós, de forma que essa soberania pode trazer e revelar a nós o benefício da soberania de Deus? E a primeira coisa que eu respondo é o que estava no coração desse jovem: o desejo de entender e viver essa verdade, vida eterna. A vida eterna, ela é prometida por nós por meio da salvação em Cristo. Só há vida eterna para aqueles que foram salvos por Cristo. Agora, como eu desejar e entender vida, se eu de fato nem sei o que é viver para Deus? Se eu nem conheço o que é de fato ter essa vida? Você já perguntou quem pode ser salvo? Será que todos serão salvos? Por que nem todos serão salvos? Como que nós podemos entender vida eterna? C.S. Lewis, pensando sobre essa temática e sobre a realidade de vida com Deus, ele traz algo para mim que vai resumir, ele vai nos levar até o fundo, aonde Deus estabelece o início da vida com Ele. E ele diz assim, C.S. Lewis: Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Porque quando Deus apresenta a possibilidade ou a realidade da vida, Ele quer dizer o seguinte: eu que sou o autor da vida, eu sou também o mantenedor dela. E aí nós nos esquecemos, porque o pecado, ele corroeu o nosso coração e gerou em nós a incredulidade, a falta de visão espiritual. Olha comigo o que o salmista diz no Salmo 49, versículos 7 e 8. Porque isso estava no coração do povo de Deus, isso estava no coração do judeu. Este jovem falou para Jesus: eu conheço os mandamentos, desde a minha juventude, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu tenho feito isso. Então ele conhecia a doutrina dos profetas. Agora olha aqui que esse jovem se baseava. Olha como é que ele talvez entendia isso. Salmo 49, versículos 7 e 8. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre. Então esse ensinamento estava com o povo judeu. Se eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Eu posso comprar um lugar no céu, eu tenho posse. Vem a ideia ali, ainda um pouquinho, meio que simplória, da ideia da meritocracia. Eu posso herdar a vida eterna, eu posso ganhar a vida eterna. Porque num primeiro entendimento da igreja, e nós sofremos essa avaliação hoje, é que um livro de Deus, ou a palavra de Deus, ela de fato, ela fala sobre mim. É como se a Bíblia falasse tudo para mim. E quando nós vamos estudar a Bíblia, ela fala algo da igreja, ela fala sobre a igreja, ela fala sobre o povo que Deus gerou, mas a palavra de Deus não é sobre a Bíblia num contexto geral e nem sobre mim.
mas é sobre o próprio Deus, é sobre o plano de Deus para a sua criação, que se perdeu e se rebelou contra Ele. E aí talvez nós deveríamos fazer essa pergunta antes de meditar profundamente no texto de Lucas 18. Poderia o homem salvar a si mesmo? Poderia o homem comprar a sua salvação? O que seria para nós, de fato, então, ter a vida eterna? Este jovem não teve timidez, quando diante de Jesus ele disse: eu quero saber, bom mestre, como posso então ter a vida eterna? Agora você viu a resposta de Jesus? Jesus vira para ele e diz assim, como diz, versículo 19, por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus pega todo o coração daquele homem na carne e no mundo e redireciona ele para Deus. Olha, a primeira coisa é a seguinte: quem é bom é Deus. Jesus não estava dizendo que ele não era Deus, ele queria que aquele homem entendesse quem era Deus, para que talvez ele entendesse a oração de João 17, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Como diz João 8, aquele que vê a mim, vê também o Pai, porque eu e ele somos um. E agora ele então pergunta, e diz então, olha Senhor, eu obedeço os mandamentos. Aí Jesus vira para ele e fala assim, falta-lhe uma coisa. E talvez ele tenha perguntado, rapaz, o que falta para mim? E Jesus responde a ele, dê todo o seu dinheiro aos pobres e você você terá um tesouro no céu. Nós estamos aqui diante de uma hipérbole, que é uma figura de linguagem, um exagero. Jesus não está dizendo que eu tenho que pegar todo o meu dinheiro e dar. Jesus queria dizer para ele o seguinte, o seu coração está exatamente na quantidade de ouro e prata que você tem. Tira o seu coração disso. Porque dar esmolas e ajudar o pobre era para o povo judeu ainda a ideia da meritocracia. Eu faço, se eu faço, eu tenho recompensa. Então a minha motivação não era apenas servir, porque eu entendo que eu não posso dar o que eu não tenho, mas já que eu tenho, eu posso dar. A motivação é o seguinte, eu vou dar, porque se eu dar, eu garanto. Tanto é que nessa teologia pragmática da relação entre fé e obras, Tiago vai escrever que a salvação não é por meio das obras, mas por meio da fé. E para confrontar a preguiça da igreja, ele diz, mas a fé sem obras é morta. Ou seja, eu não posso separar o que Deus uniu, porque quem tem fé faz obra. Mas o fato de eu fazer obra não significa que eu estou salvo, é ao contrário. O que vem primeiro é a palavra, é Deus que me inclina a fazer isto ou aquilo. E por isso, Charles W. Spurgeon, pensando nesse assunto vida eterna e salvação, ele diz, a salvação é um dom de Deus, ou seja, ela é externamente segura em oposição aos dons humanos. Se o meu Senhor Jesus dá-lhe salvação, neste momento você tem e você sempre o terá. Pergunto, poderia o diabo roubar de Deus o que a Deus pertence? Poderia o diabo tirar alguém da mão de Deus? Aliás, a palavra de Deus diz o contrário, a palavra de Deus diz, horrenda é a coisa de cair na mão de um Deus vivo. E às vezes quando nós vemos uma pessoa à beira da morte, a primeira coisa que um médico ouve, ele diz assim, não tem jeito, agora está por conta de Deus, está na mão do papai. Muitos então perdem a fé, porque essa é a palavra seguinte, é só aguardar a hora para Deus liberar a senha e ele vai embora. Mas quantas vezes nós somos surpreendidos, e essa própria ciência volta e diz para a gente, não sei como, pela ciência não tem explicação, mas aquele que morreu, ressuscitou. Aquele que ontem ninguém falava, vai viver, hoje está vivendo. Deus deu fôlego de vida de novo, porque o controle está na mão dele e não na nossa mão. E aí quando eu paro para pensar nessa realidade, eu fico pensando o quanto que o nosso coração se perdeu na dimensão da salvação. Porque se eu só tenho vida eterna, porque o dono da vida me deu, porque nós lemos o primeiro versículo, Lucas 18, 1.
Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O texto abre com uma pergunta. Agora olha o último versículo que nós lemos, versículo 30 de Lucas 18. Vamos ler o 29 e o 30, para vocês entenderem bem o contexto. Jesus lhes respondeu: em verdade lhe digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá vida eterna. Diga comigo assim: no mundo por vir receberá vida eterna. Então nós temos um encontro de Jesus com um jovem que inicia com essa indagação: como posso herdar a vida eterna? E ele termina: aquele que larga pai, mãe e filho, ou seja, aquele que tem Jesus em primeiro lugar. Porque na verdade Deus não está dizendo que nós vamos agora criar rincha com a minha família. Agora eu sou crente, esqueci meu pai, esqueci minha mãe, que meu filho vá para onde ele quiser. Jesus não está dizendo isso. O que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: haverá na sua casa alguém que vai resistir à sua fé. Nem todos aqueles vão seguir o que você quer, mas o chamado primeiro é para você. Cabe a você responder ao chamado que Deus tem para você. E a partir disso, nós vamos viver muitas coisas. Como disse Josué: eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o chamado de salvação, e nós sabemos qual é, ele vai dizer o seguinte: creia no Senhor Jesus e Ele salvará tu e a tua casa. A coisa começa em mim, porque Deus chama você primeiro. A palavra de Deus, ele não tem no primeiro momento um chamado coletivo, ele é um chamado individual. E é por isso que às vezes você prega o mesmo texto, e gente que está doente, está paralítico, está cego, está surdo, daqui a pouco toda aquela congregação doente, todo mundo está chorando, está quebrantado, está se dobrando o joelho, mas cada um veio com uma perspectiva diferente, cada um está com uma sensação diferente, cada um está crendo em coisas diferentes, mas o Espírito Santo de Deus vai alinhando, ajustando e mostrando quem nós somos e quem nós nos tornamos por meio daquilo que a palavra de Deus promete a mim e a você. Então, com base nessas duas perguntas, eu queria que nós pensássemos sobre isso: a soberania de Deus na salvação. Agora a pergunta é: salvar de quê? De que você precisa ser salvo? De que muitos da sua família precisam ser salvos? Porque a necessidade de salvação, ela não é minha, ela é nossa. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela não diz se você for juiz, se você tiver mais de 1 milhão no banco, se você for branco, for magro, for careca. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram. Então o primeiro ponto da salvação é entender a necessidade que o homem tem. O homem carece do perdão de Deus. Todos. Ah, mas ele é mórmon, ele é espírita, todos carecem do perdão de Deus. A chamada é: ide pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é Mateus 28. Mas Atos 1,8 diz: aguardai em Jerusalém até que desceis sobre vós o Espírito Santo, porque vocês me serão testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, até os confins da terra. Testemunha de quê? Que o homem está perdido em seu pecado e ele carece de salvação. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o homem precisa da salvação do pecado. Olha comigo 1 Timóteo 3,15. Eu acho que é isso mesmo. 1 Timóteo. Vou abrir até aqui no meu celular. 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar... Deixa eu ver se é isso aqui, peraí. Não, 1 Timóteo 1,15. E eu vou botar na NVI aqui, que passou para a linguagem de hoje aqui. 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais
eu sou o pior. Então a igreja anuncia que Jesus é o mundo, mas ele veio para quê? Para salvar os pecadores, todos os pecadores. Agora, muitos daqueles não serão regenerados, mas quando Jesus morre, ele abre essa porta, você pode ser resgatado pelo poder e a autoridade de Jesus. Então a primeira coisa é entender, há uma necessidade de salvação, mas de salvação de quê? Que eu seja salvo do poder do pecado. O homem precisa ser salvo do pecado. A segunda verdade sobre salvação é que nós precisamos ser salvos da condenação, que é imposta pelo pecado. João, apóstolo, diz em João 5,24, todo aquele que ouve a minha palavra, disse Jesus, não entrará em juízo, mas passará da condenação para a vida. Então o homem tem necessidade de ser salvo do pecado e tem necessidade de ser salvo da condenação. Deus nos salvou do pecado, mas Deus também nos salvou da condenação. E com isso, no pacote, Ele também nos salva da morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto o pecado propõe prisão, condenação e morte, Jesus traz liberdade, justifica e nos tira a condenação que estava sobre nós, isso não é pouca coisa não, e nos dá vida eterna. E aí eu posso olhar a soberania de Deus e enxergar que dentro da necessidade da salvação, eu preciso entender e viver essa graça. Porque enquanto todos nós que fomos, como diz o Salmo de Davi 51, em pecado fui concebido, agora o Senhor Jesus vem e me liberta do peso do pecado, me tira a condenação e me leva para uma vida eterna. E aí eu posso sair da ideia da necessidade da salvação e entender que na soberania de Deus da salvação, eu preciso entender qual é a dimensão que a salvação tem diante de todo mundo. E é um texto super conhecido, e inclusive eu citei aqui, e preciso repetir. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então quando eu me deparo com alguém que é um pecador, eu preciso anunciar para ele que Jesus Cristo é o Senhor que me liberta do pecado. Um dia eu fui prisioneiro do pecado, um dia alguém orou por mim, um dia alguém pregou para mim, um dia alguém falou da necessidade da salvação, um dia o Espírito Santo me confrontou através do testemunho de alguém que andava na luz, que falava do amor de Jesus e que vivia o que Jesus espera que os seus filhos vivam. Ou aquilo, melhor dizendo, que Jesus produz na vida daqueles que são teus. Porque senão daqui a pouco eu estou muito mais apontando para o pecado do que realmente anunciando o resgate que o Senhor Jesus provocou a esse pecador. Será que nós temos agido com a mesma misericórdia que o Senhor Jesus age conosco? Quando nos deparamos com pessoas que ainda estão aprisionadas no pecado, principalmente aquela que nós amamos. Às vezes pai, mãe, filho, e a gente identifica um pecado naquela pessoa, a primeira coisa que a gente faz o quê? É resistir. Ou às vezes usar a própria palavra para trazer mais condenação para aquela pessoa. E não apresentar para ela essa palavra que o Senhor Jesus tem, de anunciar que há perdão para os nossos pecados, de que aquilo que eu estou fazendo é contrário à palavra de Deus, e por ser pecado, aquilo me traz maldição, aquilo me aprisiona, aquilo me põe na mão do inimigo de Deus, eu me torno escravo do diabo, eu estou fora daquela promessa de Romanos 8,19, agora libertados do poder do pecado, tornais escravos de Deus. E eu ainda estou escravizado pelo diabo, tanto é que o pecado habita em mim, eu vivo pecando, e isso não tem sequela. Para mim é como se fosse tranquilo, já viu? As pessoas que estão no mundo afora pecando e fazendo tudo o que querem. E você olha para ela em um primeiro momento, ou em grandes momentos, a pessoa não tem nenhum peso. Ela não está chorando porque ela é viciada em algum tipo de droga, é porque ela é mentirosa, porque ela pratica sexo fora do casamento, porque ela está envolvida com imoralidade sexual, ela é escravidada pelo vício do cigarro, da cocaína, da mentira, e você conversa com ela, paz e amor, felicidade, estou bem. Tem saúde, está com dinheiro,
acha que é dono da vida dela e vai embora. E quando nós olhamos para esse texto, Jesus quer que essa pergunta seja respondida pela igreja. Quem pode herdar a vida eterna? Aonde está a soberania de Deus na salvação? E você olhar para a parábola do bom pastor, quando Jesus diz em João 10, que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas que Jesus veio trazer vida, e vida em abundância. Meus amados irmãos, entender o que é a necessidade da salvação e o alcance dela é saber que eu tenho um chamado de Deus, que uma vez salvo pela graça, eu possa anunciar de graça, pela graça, o que Jesus fez por mim e pode fazer pela vida daquele ao qual eu estou falando dessa verdade. Jesus pode e ainda hoje está salvando muitos dos nossos familiares, muitos dos nossos amigos, e Deus deseja que nós tenhamos esse ardor, esta paixão por Jesus. Meus amados irmãos, você tem falado de Jesus, aonde você tem caminhado, as pessoas sabem que você ama Jesus. O que o amor de Jesus mudou a sua história? O que a vida com Deus tem mudado a sua história? Lá no seu trabalho, com o seu vizinho, na sua caminhada, a maneira como você veste, a maneira como você fala. Jesus está habitando em você mesmo, a luz de Jesus em você. Ou que é em você um legalismo de uma religião, como se eu fosse melhor do que qualquer outra pessoa, e que Deus me amasse muito mais do que o outro. Jesus estava apenas com 12 pessoas, e em algum momento eles paravam, e qual que era o bate-papo deles? Aqui, quem que vai sentar à sua direita e à sua esquerda? Havia uma disputa de quem agradaria mais a Deus, sendo que eles deveriam, como disse Jesus, quando envia eles para a missão dos 70, diz, vocês vão de casa em casa, não levem mochila, não levem nada para comer, apenas vá dizer do amor de Deus que está sobre a terra, o reino de Deus chegou sobre a terra. Vai dizer que o cego está vendo, o surdo voltou a ouvir, o paralítico está andando, o pecado está sendo perdoado. Com Jesus entra na casa daquele paralítico, e a palavra de Deus diz que pela onisciência de Jesus, ele olha e vê, quem é esse aí que até perdoa pecados? Jesus vira para todos que estavam ali e diz, o que é mais fácil para vocês? Eu dizer a este homem, os seus pecados estão perdoados? Ou eu dizer a este homem, levanta e anda? Paralítico de nascença. Você pode ver isso aí em Marcos capítulo 12, Marcos 2, 1 a 12. E no versículo 12 diz que Jesus falou assim, para que o Filho dos homens saibam que há poder de Deus pelo Filho dele aqui na terra, eu lhe digo, não apenas os seus pecados estão perdoados, mas levanta e anda. E o versículo 12 de Marcos 2 diz que todos ficaram admirados com esta realidade de Jesus. Há uma necessidade de salvação, mas há também o alcance dela. E a promessa é, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Se você tem crido, você terá ou estará vivendo o que Jesus tem revelado ao seu coração. A igreja precisa avançar nisso. E a terceira verdade sobre a soberania de Deus, não é sobre apenas a necessidade ou o alcance da salvação, mas sobre a manutenção do amor de Deus sobre toda a terra. Vamos ler comigo Romanos 8. Vamos ler comigo Romanos 8, 37 a 39. Se você fosse ler do 31 em diante, eu queria que você até um dia decorasse esse texto, que é um credo cristão. Romanos 8. Mas vou ler só 37 a 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, eu pergunto, como eu posso falar de fé se eu não falo do amor de Deus? Como que Deus é soberano na salvação? Se eu não reconheço a necessidade, o alcance da salvação
e eu não revelo a manutenção do amor de Deus. É lógico, o texto aqui abrange tanta coisa. Romanos 8 começa a dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala da eleição, da predestinação, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós sabemos, Deus não deu para nós o direito 100% de saber na igreja quem é joio e quem é trigo. Por isso ele diz: prega o evangelho a todo tempo, a fora de tempo. O que você pode ver é o que Deus te promete: pelo fruto conhecereis a árvore. A igreja precisa falar deste amor. Não tem demônio na vida de uma pessoa, não tem espírito de morte, não há nada que o homem criou, não há principado, potestade, nada que o homem inventou que pode parar o poder de Deus que se revela pelo amor de Jesus, que perdoa o pecado de todo aquele que, experimentado por essa palavra de graça, se arrepende dos seus pecados, como fruto da intervenção do Espírito Santo, e se joga diante do Senhor, dobrando os seus joelhos, porque Gálatas capítulo 5, versículo 6, a última frase diz: a fé atua por meio do amor. Nós precisamos seguir essa manutenção do amor, porque só o amor revela a plenitude ou a amplitude do perdão de Deus. Irmãos, quarta-feira o Dr. Luiz Alexandre esteve falando conosco sobre perdão. A base do cristianismo se fundamenta no perdão. Quem não entende o perdão de Deus não pode perdoar aqueles que são de Deus, não se sentem perdoados, não liberam perdão e vivem numa prisão. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a mensagem, ou Salmo 23 do Novo Testamento, é esse que nós lemos com a manutenção do amor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Será que alguém ouviu da sua boca aí? Um dia Jesus veio aqui na terra e morreu pela sua vida. Jesus morreu por você, pecador. E hoje, o que você pode fazer em função disso? Creia que Ele morreu, diz o texto, e ressuscitou dos mortos. E o sinal de que você crê é a sua confissão. Romanos 10, 9, aquele que crê e confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que morreu e ressuscitou dos mortos, diz a palavra, será salvo. Agora, há uma realidade do antes e do depois. Quer ver? Olha, nós estamos, eu já fechei aqui, Romanos 8, eu li Romanos 8, né? Romanos 10. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 9. Romanos 10, vamos voltar de novo no texto de Romanos. Romanos 10, versículo 5, depois versículo 9. Romanos 10, 5, diz o texto: ora, Moisés descreve assim: a justiça que procede da lei, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Vamos ler o versículo 6 também. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo de lá do alto, ou quem descerá do abismo, isto era para levantar Cristo dentre os mortos. Agora olha o versículo 9 de Romanos 10. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Graça de Deus, amor de Deus. Você já esteve conversando com alguém e fez essa pergunta? Em algum dia, essa pergunta você fez. Você já usou a sua boca e o seu coração para aquilo que a palavra de Deus manda? Deus, na sua soberania, chama a igreja a executar a confissão de que de fato ela reconhece que só há salvação em Cristo. Este é o fundamento. Irmãos, isso é tão sério que há uma perturbação do coração do povo
quando Jesus vai apresentar que ele largaria a peregrinação da terra, e agora quem acompanharia os seus discípulos seria o Espírito de Deus, ele começa em João 14 dizendo: não perturbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim, diz o Senhor Jesus. Você vai para a direita, vai para a esquerda, mas o chamado de Deus é o mesmo. Você tem crido que Jesus Cristo morreu por você, enquanto você ainda era pecador? Paulo diz aos Efésios que nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. E sabe por que o homem ainda tem dúvida da vida eterna? Porque ele não sabe nem que ele estava morto. Porque o primeiro milagre que Jesus realiza na minha vida e na sua vida é o milagre da ressurreição. Efésios 2:1 diz: vós que estavam mortos em seus pecados e delitos, Ele vos vivificou, Ele vos deu vida em Cristo Jesus. E aí vem a maravilha do fundamento da fé, porque pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Vem pela fé, para que você, o homem, não se glorie em si mesmo. Quantas vezes nós vamos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí pastor, mas eu fiz isso e aquilo deu errado. Eu pergunto, você orou, passou um tempo orando, você questionou a Deus se realmente esse era o caminho? E a pessoa disse: rapaz, eu confesso que eu orei pouco. Se eu orei foi uma vez só. E Tiago vai dizer isso. Quem são vocês que dizem: eu vou para essa cidade, eu vou para aquela, vou negociar, vou vender, vou ter lucro? E aí a palavra diz: o que sois vós? Vós sois como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Mas ao invés de tudo isso, vós devereis dizer: se o Senhor quiser, nós faremos isto e aquilo. E talvez você pudesse perguntar: mas quem pode ser salvo? Quem pode herdar a vida eterna? Nós começamos o culto lembrando do dia de hoje, dia 15 de novembro de 1889, estava surgindo essa data histórica no Brasil, dia da proclamação da República. Acabava-se a monarquia no Brasil, surgiria a República. É melhor, é pior, foi bom, foi ruim, como é que nós estamos vivendo? 127 anos da história do Brasil está se passando. E quando nós nos deparamos com a realidade da palavra, Deus diz que o reino dele está aqui na terra, porque no reino dele existe um rei. Este rei é Jesus. E na monarquia de Deus, a palavra se estabelece como o governo, como o alinhamento que o meu e o seu coração precisa. Sabe por quê, irmãos? Por causa do pecado, o homem sempre desejou ter a salvação pelos seus méritos. O homem sempre quer ter o controle de todas as coisas. Todo mundo acha que quer ser um pouco de Marechal Deodoro da Fonseca e gritar: acabou a monarquia, agora quem manda somos nós. E quando nós olhamos para a história, nós vemos, por exemplo, John MacArthur dizendo: a salvação verdadeira ocorre quando um pecador, em desespero, dá as costas ao seu pecado e vai a Jesus, disposto que Ele assuma o controle de tudo. E aí nós vemos ainda Augusto Nicodemos dizendo: a maior bênção do Evangelho é a salvação. Quem quiser dinheiros e bem, estude, se qualifique e vá trabalhar. Mas nós somos chamados a ter uma vida nova. E só há mudança de vida, só há novidade de vida, quando entendemos que a soberania de Deus na salvação só vem por essa verdade: aquele que crê vai viver o que Deus tem para você. Nós precisamos crer no Evangelho que salva a nossa vida do poder do pecado, da condenação imposta pelo pecado, da falta de amor que nós tínhamos pelas coisas de Deus. Você vê, meus irmãos, que quando o texto fala do que aquele homem rico, algumas versões falam que era um príncipe, alguém dotado de um certo bom posicionamento naquela sociedade, ela vai falar literalmente o que ele deveria fazer com o seu próximo. O que era permitido aquele homem fazer pela lei. O texto diz em Lucas 18, no versículo de número 19,
Aliás, no versículo 20, você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai, honre sua mãe. E aquele homem então disse para Jesus: tudo isso, Jesus, tudo isso, eu já tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus falou assim: então eu vou falar uma coisa que você até agora não observou. Abre mão do seu dinheiro e dê àquele que mais precisa. Seja um pouco mais generoso. Contribua, mas sabendo que você só pode dar porque Deus te deu. Não é seu, é de Deus. Aquele homem esqueceu daquilo que o Antigo Testamento sempre ensinou à igreja. Provérbios 22:2. Deus é o dono do ouro e da prata, foi Ele quem fez ricos e pobres. Tudo que tenho é dele, tudo que eu sou por causa dele. Não é assim que Paulo diz aos Romanos: tudo é por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aí John Piper, que tem sido um grande pregador da nossa época, fala o seguinte sobre salvação. Diz John Piper sobre salvação: Deus salva pecadores de maneira que Ele receba a glória e você nada. A salvação conta e corta o nervo do orgulho humano. Porque a salvação supera qualquer expectativa que o homem poderia ter apenas em si mesmo. Só Deus podia mudar a nossa história. Por isso que Ele diz em João 1,12. E eu encerro com essas 5 figuras que Deus nos traz dentro da soberania de Deus na salvação. Primeiro, Ele diz que nós nos tornamos seus filhos. Disse Jesus, João 1, aqueles que me receberam, Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Quem crê, porque recebeu a mensagem, não é o receber a Jesus, a mensagem chegou, eu tenho um sinal da fé, que eu crio em Cristo. A palavra de Deus diz que você recebe poder para se tornar filho de Deus. Segunda sinal da soberania de Deus na vocação, Deus fala que nós somos gerados de novo. 1 Pedro 1,3, segundo a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos gerou para uma viva e nova e verdadeira esperança. Ou seja, a fé não apenas te equaliza com Deus no presente, ela vai te equalizar a Deus no futuro. Eu não vivo apenas com Deus agora, eu vivo com Deus em todo momento. Quer vivamos, quer morramos, vivamos e morramos para o Senhor, a minha vida é dele. Então eu sou filho de Deus, eu fui gerado de novo para uma viva e verdadeira esperança, e Deus fala que eu passo a ser uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí nós olhamos para essa realidade e vemos que toda essa condição foi dada por Deus, porque Ele tirou o peso do pecado. Ele diz: há uma nova condição para mim e para você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, pense você que isso não é sério, mas quantas são as pessoas? Quantas são as pessoas? Essa semana eu fui no sepultamento do pai de um grande amigo, o Tom. E eu tive com várias pessoas que não são do vínculos da igreja. Quando eu terminei de dar aquela palavra, quantas pessoas me procuraram depois, me pedindo uma visita, para que eu pudesse falar um pouco mais sobre esse amor de Jesus, que me traz essa condição. O peso do pecado e da condenação vai ser tirado de mim, quando eu entendo e recebo a mensagem do Evangelho, da graça de Jesus, que perdoa o pecado do pecador, que se entrega a Jesus como seu eterno e suficiente Salvador da sua vida. Nós precisamos falar desse amor. E eu encerro com 2 Pedro 1,4. Porque esse é o chamado da soberania de Deus em nossa vida. Ele muda a nossa natureza. Pelas quais Ele nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Ah, meus amados irmãos, Deus tirou o peso que o pecado tinha. Eu posso me alegrar em Deus, eu posso anunciar essa verdade.
Estou livre do pecado, livre da condenação. Como diz um amigo, se o Papai do Céu chamar, eu vou morar eternamente no céu com Ele. Quero viver todos os dias que Deus tem para mim, sob esta graça. Mas vida eterna e salvação se dá porque o nosso Deus bendito e soberano nos chama, nos convoca e por sua palavra vivemos de fato vida e vida abundância. Eu queria concluir essa mensagem dizendo que é fato que os seres humanos sempre quiseram ser seus salvadores. Quando nós olhamos a história do homem, nós vemos que é só o cristianismo que não é autossotérico. Ele não prega uma autossuficiência. A nossa suficiência está em Cristo. Olhe, por exemplo, o que prega o budismo. A redenção para o budista consiste em mortificar o desejo pela existência e pela sua própria luz. Através de orações, sacrifícios e cerimônias, o judaísmo se conserva como alguém que está livre em Deus. Diante do cristianismo, do catolicismo, ainda temos várias aplicações que se tem que fazer isso, que se tem que fazer aquilo. E vou dizer mais, ainda há entre muitos evangélicos, infelizmente, de que pregam, de que nós, se não fizéssemos A, B ou C, perderemos a salvação. Ainda muitos que dizem, olha rapaz, volta para a comunhão da igreja, porque se Jesus voltar hoje, você está fora. E quando nós olhamos para a centralidade dessa verdade, vemos Judas falando, desejo escrever tantas coisas a respeito da vossa salvação, mas uma coisa eu sou inclinado a escrever, Judas 3, que vocês perseverem em fé. Ou seja, fale daquilo que Jesus falou contigo. Uma vez salvo, salva para sempre. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é um dom de Deus. Foi Deus que deu. É Ele que guarda a sua vida, é Ele que guarda a minha vida. Estamos na mão do Pai. E eu queria que nesta noite nós pudéssemos nos alegrar e sairmos daqui convictos de que a chamada de Deus para a vida eterna e salvação é concedida pela morte e ressurreição de Cristo. Se você crê nisso, se você confessa isso, se você tem anunciado isso, de fato você tem vivido a soberania de Deus na sua salvação.